A Sabrina. Cadê o Alan? Estamos ao vivo! Agora é com o Alexandre, arrasando. Eva! Oi, gente, tudo bom, meus amores? Coisa linda do meu coração. Eu sinto a falta de uma pessoa aqui, que é o Alan. A gente vai, assim, fazer aquele check-in e aí a gente, até esse momento, vai aguardando a chegada dele. Minha câmera tá desligada, graças a Deus. Eu sei que tava ligada. E eu queria conhecer um pouquinho de vocês. Então, Amanda, facilita aí o check-in, pelo amor de Deus. Facilito, com certeza, gente. Galera, só vou pedir para quem não estiver falando deixar mutado o microfone para não dar eco, nem microfonia. Para o check-in, a gente sempre costuma fazer um check-in para entender como cada um chega, para deixar todos bem presentes aqui. E eu gostaria de saber o nome de vocês e a primeira pessoa que vocês querem beijar ou abraçar quando a quarentena passar. Eu vou começar comigo. Meu nome é Amanda, eu coordeno o GT ODS junto com a Adri, que não está presente, mas talvez ela entre. E a primeira pessoa que eu gostaria de beijar ou abraçar seria o crush. Seria o crush, gente. E eu escolho o Alexandre. Oi, gente, como eu já disse, hoje eu chego aqui um pouquinho nervoso. Não, o primeiro dia do mundo que eu faço, mas sei lá, é diferente quando é ao vivo. E acho que quando tudo isso acabar, eu quero abraçar meus amigos, porque eu tô com muita saudade dos meus amigos. Eu, enfim, estou pirando, surtando aqui em casa. E eu quero muito sair disso logo. E eu escolho o Alan, nosso convidado. Desmuta o. Aí. Não sei se é 12. Ativa seu microfone, Alan. Tá desativado. Essa parte eu não sei não. A Tá gente saindo não te alguma coisa? escuta. Não, não. Não, não escutamos. Na parte inferior tem três bolinhas, uma com microfone, outra com um telefone e outra com uma câmera. Você clica na parte do microfone, que aí vai rolar. Ainda não te escutamos. Ai, minha gente, problemas no áudio. Acontece. Ale, você quer escolher outra pessoa enquanto ele tenta resolver? A Sabrina. Oi, está? Oi, gente, boa noite. Meu nome é Sabrina, eu sou do ponto focal do GE e eu quero abraçar muito minhas amigas, que eu estou com muita saudade delas. É a primeira coisa que eu quero fazer. Eu escolho a Amanda Oliveira. Oi, gente. Meu nome é Amanda e eu quero abraçar também as minhas amigas, porque estou com muita saudade também. E eu escolho a Júlia. Eu sempre fico em dúvida se só tem uma Júlia. Acho que sim. Eu sou a Júlia e eu também gostaria muito de abraçar meus amigos e é isso. Eu escolho Francis. Sou Francis. E o que eu queria. Estão me escutando? Porque meu microfone tá ruim. Sim, estamos te escutando. Só falta ligar a câmera pra gente olhar essa beleza maravilhosa aí. Não tão maravilhosa, mas um pouco tangerina. Enfim, eu queria sair, sabe? Caminhar, pegar o sol, sei lá. Muita coisa pra fazer depois. Agora não consigo. Como eu cheguei por depois, não sei falar o qual saiu. Eu escolhi o Rafa. Onde saiu?
Eu não sei se Áurea, já se apresentou? Tá funcionando? Tá? Tô escutando. Sim, sim, sim. Agora escutamos. Ai, que bom. Então, oi, gente. Meu nome é Alan. Eu fui convidado por Sabrina. Sabrina estudou comigo há alguns anos atrás. E ela me chamou para falar um pouquinho, né, do SUS e a pessoa, assim, que eu queria abraçar quando acabasse a quarentena. Meus amigos. Eu ia ficar muito feliz. Crush também. Um monte de gente que tá lá em Caruaru. E aqui. Mas eu tô bem feliz de estar participando aqui. Estou bem nervoso. Mas eu tô louco pra ver, assim, a gente conversar bastante. Agora você escolhe uma pessoa. Eu quero escolher. Deixa eu ver. Deixa eu ver a lista. Amanda Oliveira já falou. Oi, já falei Já sim. falou. Deixa eu ver outra pessoa, então. Maiara. Oi, gente. Meu nome é Yara e eu tô e beijar meu namorado. É isso. A próxima pessoa é Esfrega a na Áurea, nossa já cara foi? que você tem namorado e a gente não. Esfrega mais um pouquinho, que eu estou solteira nessa quarentena. Continua, continua. Brincadeira. Mas um pouco de Mas é verdade. porque depois que acabar a quarentena, você vai achar Eu acho que eu te montei sem querer. entendeu? Eu não sei, cortou. O que você falou? Que quando acabar a quarentena, você vai encontrar o amor da sua Amém, em vida. nome de já. Aí você não tá sofrendo por ele, entendeu? Boa, boa. Curti. Perdoada. Quem que você escolheu? Áurea, já foi? Ainda não. Não? Olá, pessoal. Boa noite. Eu recebi o convite do Aleixo para estar participando aqui da ODS. Fiquei lisonjeada por ele ter feito esse convite para mim. É uma honra estar aqui com vocês. Essa quarentena está sendo bastante difícil, mas é isso aí. A gente tem que ter força, acreditar que isso vai passar logo logo. E a primeira pessoa que eu quero dar um abraço de verdade é um professor da minha universidade que é como um segundo pai para mim. Mesmo distante, ele vem me aconselhando, me dando conselhos para eu ter forças e não desistir de lutar pelo que eu quero. Eu também vou trazer uma novidade para vocês, que eu estava conversando com o GT de Gênero, que eu faço parte, que eu estou vindo como vereadora e eu vou precisar do apoio, do engaja nessa luta. E é isso aí, tá? Tô meio nervosa, mas tudo bem. Faz parte. Maravilhosa, com certeza, super apoiadíssima. Aurinha, escolhe alguém agora para falar. Alguém. Lucas. Eu amo que tá todo mundo nervoso, então não sou só eu. Ai, eu tô tão feliz. Ei, queridos, meu nome é Lucas, eu sou do GTODS, ponto focado da comunicação, ansiosíssimo por esse GE. Quem eu muito doido para abraçar é meu namorado, que ficou lá em Brasília, e meus amigos também, que são daqui de Minas. Aí eu vim para Minas, né, só que, tipo, em plena quarentena, não posso ver ninguém, então eu tô doido para passar pelo menos um dia aqui em Minas, fora da quarentena, para abraçar eles. Eu escolho... Putz, quem não foi ainda? O Rafa, já foi? Rafael Lara. Oi, gente, meu nome é Rafa, e
É porque eu entrei, tipo, tarde, aí eu não sei o que que é pra falar que tem o que que tem que falar. Quem você quer abraçar ou beijar quando a quarentena acabar? E o seu nome? E de onde você é? Eu sou de BH, eu tenho 16 anos e eu tô com muita saudade da minha melhor amiga e dos meus amigos em geral, de verdade. E é isso. E eu vou escolher hum, o Rodrigo. Tem outro Rodrigo, gente? Não, né? É você, Rô? Oi, gente, boa noite. Então, caí de paraquedas agora, não sei o que é pra fazer. Você fala o seu nome, de onde você é e alguém que você quer abraçar ou dar uns beijos, assim, depois que a quarentena acabar. Nossa. Então, gente, meu nome é Rodrigo, eu sou daqui de Salvador, faço parte do Greenpeace aqui, do grupo local de voluntários. Eu quero abraçar acho que todo mundo que veio pela frente, dos meus amigos da faculdade, da galera do grupo de voluntários. Não aguento mais ficar dentro de casa, não aguento mais ficar, tipo, fazendo reuniões online, mas é bem importante, eu sei que é necessário. Espero que a gente saia dessa situação logo. Tô feliz de estar aqui. Rodrigo, mentira, você quer me beijar. Mentiroso. Tá bom, França. Rô, agora você escolhe alguém pra falar. Tá. Acho... Falta muita gente ou... Eu vou escolher a Larissa Pianho. Não sei se ela já foi. Lari, a gente não tá te ouvindo se você estiver falando. Larissa, pianho. Agora foi. Meu nome é Larissa, eu sou de Maringá e a primeira pessoa que eu quero abraçar quando a quarentena acabar é a minha avó. Que fofinho. Vou agora escolher alguém. A Clariana já foi? Eu ainda não fui. Então você. Então, gente, meu Foram nome é todos meus Clariana. amores. Não, não foi, meu Deus. Desculpa, Clara. Fala. Tranquilo, Clariana. tudo bem. Meu nome é Clariana, eu moro em São Paulo, tenho 16 anos e a pessoa que eu quero abraçar quando a quarentena acabar é minha avó. Que, aliás, ela mora em Mato Grosso, né? Mas eu quero viajar pra lá e abraçar ela logo. É isso. Boa, agora você escolhe alguém pra falar. A verdade. Quem que ainda não foi? Porque eu cheguei depois, aí eu não vi todo mundo. Eu acho que o Mirim não foi, o Igor não foi. Então vai o Igor. Igor Santana, queremos te ouvir. Igor, é a sua vez de falar. Igor, cadê você? Acho que o Igor ele não tá online ou perto do computador. Se você puder escolher outra pessoa, tá sim, então fala. Vai deixar todo mundo me ouvir cantando. O Igor falou que ele tá online, mas o fone dele tá horrível. O Igor, ele fala a sua localidade e quem você quer dar uns beijos depois que a quarentena passar, que eu anuncio aqui. Eu sou Igor Rocha, de Salvador, participo do GT ODS, amo todos e quero beijar quem você quer beijar, ou abraçar, ou os dois. E quem você escolhe também pra falar depois. Quero. Ai, ele quer me beijar, gente. Olha, meu, vem pra São Paulo, que eu tô numa carência danada e eu ia sair com o crush amanhã e minha mãe proibiu. Sim, a minha mãe proibiu de ver o crush.
Não acredito que eu falei isso. E tá gravado, mas tá tudo bem. Ele escolhe o Rafael. O Rafael já foi. Tem que escolher outra pessoa. Quem que ainda não foi, galera? Eu tô ficando com vergonha. Ian, a Mangaí já foi. Uma pergunta. Cadê os meus amores lindos, maravilhosos? É tudo doido, por isso que eu gosto enfim, dessa ONG. Melhor grupo. Eu acho que o Mirim não foi ainda. Oi, gente. Não, a gente não foi ainda. O Mirim acabou de sair agora, mas ele deve estar entrando já já. Para quem não me conhece, eu sou indígena do povo Pataxó Ranranran, por parte de pai, aqui do sul da Bahia, município de Pau-Brasil, aldeia Caramuru. E também sou filha de terena, né? Minha mãe é terena, então sou filha de 2 povos. Sou estudante de medicina veterinária aqui na UFRB. Atualmente já vai fazer uns 3 anos que eu não estou morando mais na aldeia, estou morando em Cruz das Almas, né? Estou fora da aldeia por conta dos estudos. E aqui no Engaja eu faço parte do GT de Clima e do GT de Gênero. E, bom, quem quero abraçar, acho que minha família, né? Da aldeia, os anciões, né? Amigos também, inclusive. Quero muito tomar um banho de rio, então quero abraçar um rio também. E agora eu chamo Mirindiu. Fala aí um pouquinho de você, Mirindiu. Wander Carudo. Bom, pessoal, sou Mirindiu, sou nascido em São Paulo. Estou morando em Brasília há um bom tempo, desde 2000, quase 2016. E quero voltar para o aldeia também. Tô doido para voltar. Falta mais alguém? Falta o Francis. Bora lá, Franz. Não sei, eu vi que ele escreveu que falta eu. Eu acho que. Não sei. Gente, quem que falta falar? Quem que ainda não falou? Todos já falaram? Todos já falaram? Todos já falaram? Larissa. Não, a Larissa Pianha, ela falou. Ué, mas eu falei. Eu acho que todos falaram. Acho que a gente pode começar. Que abraçar os pais, os anciões. Entendi. Você quer um abraço também, né? Danado. Sabia. Quarentena deixa pessoas carentes de afeto. Enfim. Alexia, você quer facilitar? A gente não tá te ouvindo se você estiver falando, Alexandre. Enquanto a gente espera o Alexandre conseguir falar, pra gente não ficar nesse silêncio. O treco tinha travado, socorro. Muito nervoso apertando todos os botões. Enfim. Então, gente, bem-vindos a mais um GE Maravilhoso do GT de ODS. E o nosso maravilhoso tema é sobre... Tá apresentando? Deixa eu ver. Melhorou. É sobre o ODS número 3, que fala sobre saúde e bem-estar no Brasil. E a gente vai falar um pouquinho sobre como é que é a saúde e bem-estar, a questão da saúde e tudo mais dentro do Brasil e nos territórios indígenas e dos povos tradicionais. Mas antes da gente começar a falar um pouco dos ODS, eu queria falar um pouquinho sobre o que são os ODS. E aí eu vou explicar um porquê dessa temática desse mês. Então, para quem não sabe, o Engaja Mundo, ele tem um calendário, e aí todos os meses eles foram divididos um tema. E o tema desse mês é território. Maravilhoso. E o GT de ODS também tem um calendário. E aí a gente dividiu os meses com os ODS. Então, o ODS desse mês é o ODS 3. E aí, casando o tema da rede no geral e o tema dos ODS, a gente definiu esse tema maravilhoso, que é o tema de hoje. Uhul! Bom,
Ah, antes dos ODS chamados de ODS, a gente tinha os ODMs, que eram os Objetivos do Milênio. Acho que todo mundo conhece e já ouviu falar. Elas foram estabelecidas pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que era o PNUD, e foi estabelecido de 2000 até 2015 a 7 objetivos que teriam que ser cumpridos dentro desse prazo. Quem iria cumprir? Seriam os países que faziam parte, que eram Estados membros, nações membros da ONU. Calma. Aí surgiu, chegando perto de 2015, chegou a questão de que a maioria dos países eles não teriam cumprido a maioria das metas, dos objetivos. E aí, entre várias conferências que foram realizadas, e até a Rio+20, por exemplo, eles começaram a chamar os ODS de Agenda pós-2015. Antes de ser chamado de ODS, era chamado de Agenda pós-2015. E eles começaram a discutir, e aí, enfim, estabeleceram os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são 17 objetivos, que começou em 2015 e tem até o ano de 2030 cumprir esses 17 objetivos. E aí quem participa são as nações membros da ONU, e aí o foco especial seria nos países em desenvolvimento. Acho que o Brasil ele entra nessa configuração, nessa categoria, que é um país subdesenvolvido, enfim, um emergente. E aí o foco seria esses países. A experiência desses 15 anos de ODMs revelou uma série de novas questões sociais que necessitavam de mais atenção. Aí por isso que em 2015 a PNUD elaborou essas ODSs. Tanto que a gente pode perceber que alguns ODMs estão presentes dentro das ODSs, como, por exemplo, a Fome Zero. Passa, filho. Socorro. Ui. Socorro. Ai, ai. Nervosismo que você faz comigo. E aí a gente tem os ODS, que são 17, mas a gente vai focar basicamente no 3. O ODS número 3 fala sobre assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos e todas, em todas as idades. E aí, segundo o documento, a gente tem as metas, que cada objetivo tem lá suas metas, e as metas servem como um guia para o cumprimento da Agenda 2030. Aí cada governo vai decidir como é que ele vai cumprir essas metas e como é que vai ser feito. Tanto as metas globais e as aspirais devem ser incorporadas no processo. Políticas de estratégias nacionais, de planejamento, enfim. E aí, a gente tem um maravilhoso relatório Luz, que seria um panorama de como que estão os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável dentro do Brasil, de como que o Brasil está avançando em relação a esses ODS, se ele está cumprindo, o que ele está deixando de fazer, o que ele tem feito de fato. E aí, neles existem os indicadores, que são 231 indicadores construídos para fazer o acompanhamento e medir o progresso na implantação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Aí eles vão orientar as ações nas 3 dimensões do desenvolvimento sustentável, que são os pilares dos ODS, que é econômica, social e ambiental, de todos os Estados-membros das Nações Unidas. E aqui a gente tem meio que estratificado essas dimensões, que é tanto na economia, na sociedade e na biosfera. E aí, eu vou deixar essa parte para o Alan, o nosso maravilhoso Alan. Pode falar, Alan. Já agora. Real agora. Já. Sou eu. Eu só para ter a confirmação. Meu nome é Alan. Eu estou me apresentando melhor. Meu nome é Alan. Eu estudo medicina na UFPR, na Universidade de Pernambuco, Federal de Pernambuco, em Caruaru. E Sabrina me convidou para vir aqui conversar com vocês, né? E a gente ia aprender um pouquinho mais sobre o Sistema Único de Saúde, o SUS, e como a gente está buscando estratégias de melhorar e tudo mais, a gente vai falar um pouquinho sobre financiamento, como é que a gente pode participar da execução de coisas dentro do SUS e como é que funciona o SUS, né? Então, o SUS é o Sistema Único de Saúde,
né? E ele não existiu desde sempre. Ele acontece a partir de uma lei que chama Lei 8080, que é de 1990. E a partir de 1990 é que a gente tem o SUS, que garante que todo brasileiro participe do SUS e seja atendido pelo SUS. E aí, mesmo aquelas pessoas que dizem, mas eu nunca fui para o médico do SUS, mas de qualquer forma, essa pessoa está sendo resguardada pelo SUS, porque o SUS não é apenas a assistência em saúde propriamente dita de ir ao médico ou consultar enfermeiro ou buscar remédio. O SUS está envolvido em várias outras coisas, como vigilância epidemiológica, que agora em tempo de Covid-19, a gente está vendo assim, na cara qual o papel da vigilância epidemiológica para a gente. Está envolvido nas vacinas, na vigilância sanitária, e alguns procedimentos são exclusivos do SUS, como transplante. Né? Então, o SUS garante esse acesso a todas essas coisas de maneira integral e universal a todo mundo. Universal, porque todos têm acesso. Integral, porque essas pessoas que têm acesso têm que ser vistas completamente, de maneira integral. Você não vai só por causa da doença. As pessoas que estão no SUS, elas têm que ver a pessoa como um todo. Ou seja, onde é que ela mora, quem são as pessoas com quem ela mora, como é que está a situação dela espiritual, financeira, afetiva. Então, você tem que ver a parte integral de todos os determinantes sociais de saúde, que a gente vai conversar um pouquinho mais na frente. E o SUS, ele também tem a equidade. Tá difícil meu dia. Deixa eu botar o microfone aqui mais perto. E o SUS tá melhor agora? Sim. Melhorou. Melhorou. E o SUS também tem a equidade. Que equidade é diferente de igualdade. Na Lei 8080, a gente tinha que... Se você olhar lá escrito, não tem a palavra equidade. A gente só tem igualdade. Só que com o passar do tempo, foi visto que pessoas diferentes precisam de cuidados diferentes. Por exemplo, a gente vai conversar depois um pouquinho mais sobre população indígena. Então, as populações indígenas, elas precisam de um tipo de cuidado que é diferente do cuidado das pessoas que estão no meio da cidade grande. É preciso de um pouco mais de atenção. Então, as pessoas diferentes têm que ser tratadas de maneiras diferentes. Isso é o princípio da equidade. Esses 3 princípios são o que regem basicamente o SUS. O SUS tem que respeitar esses princípios para que garanta que todo mundo tenha acesso e um acesso de qualidade ao SUS. Mas o SUS nem sempre foi SUS, então a gente vai falar um pouco da história do SUS, bem rapidinho. Lá do descobrimento até o Império, a gente tinha um problema muito grande de falta de saneamento e escassez de médicos, porque a gente não tinha faculdade de medicina no Brasil, a gente não tinha um sistema de saúde, então a nossa saúde era baseada no curandeirismo e na medicina liberal. E essa medicina liberal, só quem tinha acesso era quem tinha muito dinheiro naquela época, porque os medicamentos que vinham de Portugal também eram muito caros. Então, na República Velha, foi quando a gente foi tendo muitas doenças infecciosas, e foi a época também da revolta da vacina, né? Que é quando foi vacinar todo mundo contra a vontade, muitas vezes sem avisar o que aquilo era. Então, isso inclusive fere um dos princípios que hoje a gente tem no SUS, que é o da... Deus. Eu vou lembrar. Tipo, independência. Como se fosse independência. Eu esqueci o nome exato agora. Mas... Enfim. Depois a gente teve os CAPs, que eram as caixas de aposentadorias e pensões. E aí, só quem tinha direito a essas caixas de aposentadoria e pensão era quem trabalhava formalmente. E essas pessoas tinham acesso a como se fosse um plano de saúde que era somente para as pessoas que trabalhavam formalmente. Então, quem não tinha trabalho formal tinha que recorrer às Santas Casas de Misericórdia, que eram hospitais filantrópicos. Mas, claro, não dava para suprir a necessidade de todo mundo. Então, os CAPs viraram IAPs, que era Instituto de Aposentadoria e Pensão, e depois virou INPS, que era o Instituto Nacional de Previdência Social. E aí,
nessa época, as pessoas podiam começar a dar dinheiro e essas pessoas que contribuíam, junto com os trabalhadores formais, tinham acesso à saúde. E depois foi o INAMPS, que é o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social. Isso foi em 1977. Isso daí durou até 1990. Então, há 30 anos atrás, só tinha acesso ao serviço de saúde quem trabalhava formalmente e quem contribuía. Então, tipo, se você está pagando ao que hoje em dia é o INSS, vamos dizer assim, você tem direito à saúde. Se você não contribuísse, você não tem direito à saúde pública. E aí, quando foi na década de 70, teve uma participação popular muito grande na reforma sanitária. E aí começaram a ver que tudo que a gente fazia era excludente e precisava ser universal, era muito curativista e precisava pensar na cura, mas também na prevenção. Era muito centralizado, ou seja, só os grandes centros urbanos que tinham serviço de saúde, e isso precisava ser descentralizado. E era muito privatista, e agora precisava ter participação social. Então, essa ideia foi amadurecendo, até que na 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, foi visto que a saúde era direito de todos e dever do Estado. E nessa Conferência de Saúde foi quando começou a se discutir o que seria o SUS atualmente. E aí, quando chegou a Constituição de 88, que disse que saúde é um direito social, é um direito de todos, dever do Estado, e que disse que ia ter que ter um sistema único e organizado com os princípios, o financiamento e gestão. Só que aí o SUS não tinha nascido ainda, tinha a ideia do SUS. E aí só com a Lei 8080 do ano de 1990 é que o SUS realmente surgiu. E essa lei foi o que disse quais eram os princípios e as diretrizes do SUS. Todo mundo entendendo até agora? Estou enrolando muito. Tá ok? Tá lindo e maravilhoso e arrasador. Obrigado. Então, o SUS, ele tem uma hierarquia. A gente tem os serviços de menor densidade tecnológica, no caso, que são as unidades de saúde da família, as UBSs, né, a Unidade Básica de Saúde, que são os que todo mundo conhece como postinho de saúde. Eles são de menor complexidade, na verdade não é menor complexidade, menor densidade tecnológica. Porque, na verdade, ele é o mais complexo. Porque ele é quem está responsável por pegar todo o território. Então, vamos dizer que o meu bairro em Caruaru é o Salgado. É um bairro muito grande em Caruaru. Então, a unidade de saúde da família é responsável por pegar todo aquele território, cadastrar todas as pessoas daquele território e dar acesso à saúde para todas as pessoas daquele território. É a porta de entrada para todas as necessidades territoriais daquele território. Então, ele é a de menor densidade tecnológica, mas é de maior complexidade, quando a gente olhar por essa visão. E aí a complexidade vai aumentando. Então, a gente tem uma UPA, que tem uma complexidade uma densidade tecnológica um pouco maior, e os hospitais terciários, que aí são os grandes hospitais, que aí eles têm uma densidade tecnológica maior. As pessoas podem dar acesso ao serviço de saúde por qualquer uma delas. Mas o que é mais interessante é que as pessoas tenham acesso ao serviço de saúde pelo de menor densidade tecnológica, porque é esse que vai fazer a prevenção e a promoção de saúde, que é o grande princípio do SUS, né? A gente promover e prevenir, não só curar. Então, o dinheiro do SUS para o SUS, o dinheiro vem da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes. E aí, cada parte desse dinheiro vem de cada estado, ou município, ou a União tem que dar uma porcentagem do seu dinheiro para o SUS. E tem umas porcentagens bem definidas. A União precisa dar pelo menos 15% do PIB para o SUS. Antigamente, era assim, um ano, vamos dizer, é 15%
que a União tem que dar para o SUS. E aí, com a variação do PIB. Então, se o PIB aumentou 2%, esse ano eu tenho que dar os 15% mais os 2% do aumento que teve no PIB. Então, eu tenho que dar 17%. Só que em 2017, 2016, 2017, isso mudou com aquela lei a PEC do teto de gastos, né? Que mudou isso, e não é mais pela variação do PIB, e sim pela variação da inflação. Por um lado, isso pode ser bom. Quando a inflação está alta e o PIB não está crescendo, mas nos casos em que o PIB está crescendo e a inflação está baixa, isso é péssimo para a saúde, porque não vai chegar mais dinheiro. Então, ele tem um lado positivo e tem um lado negativo. Depende da situação econômica do país. Então, se o país está crescendo, nesse caso, não vai mudar muita coisa na saúde. Mas a gente sabe que 15% do orçamento da União tem que estar garantido para saúde. Os estados precisam dar 12% e os municípios precisam dar 15% de toda a verba do município e do estado para o SUS. E aí a União também distribui o dinheiro com os municípios e com os estados. Exatamente o caso de descentralização. Porque se tudo fosse responsabilidade da União, não ia ser viável você manter um sistema de saúde e tudo ser responsabilidade da União, porque só os municípios conhecem as necessidades do município, só os estados conhecem as necessidades do estado, e a União não tem como conhecer as necessidades de saúde de cada lugar. Então os municípios vão saber melhor para onde mandar essa verba, do que se o estado mandasse uma verba fixa para cada coisa. Então, dando dinheiro para o município tem como gerir. O grande problema é que isso abre margem para fraudes ou quando há uma má gestão da prefeitura, pode ser ruim para o sistema de saúde do município. Mas, no geral, isso dá mais autonomia para os municípios. Sim, lembrei a palavra aquela do início, sobre a revolta da vacina que eu tinha falado, é autonomia. O paciente tem que ter autonomia. Os usuários do SUS têm que ter autonomia. Então, conhecendo o financiamento do SUS, as prefeituras elas precisam cumprir alguns critérios para que esse dinheiro venha para ela. Ela precisa ter um fundo de saúde, um conselho de saúde, plano de saúde, relatório de gestão. Se a prefeitura não tiver tudo isso, não tiver tudo esquematizado, os relatórios e tudo que ela planeja fazer com o dinheiro, esse dinheiro não vem para a prefeitura. E aí quem controla o dinheiro é a União. Então, por isso que é importante que as prefeituras saibam o que fazer com esse dinheiro e tenham um bom plano de saúde para que essa descentralização funcione de maneira eficiente. Eu falei sobre o Conselho de Saúde. Então, agora é hora de falar sobre a participação popular. O que garante a participação social, a participação popular no SUS é a Lei 8142, que também é do ano de 1990. E essas duas leis, elas são, tipo, as leis base do SUS, que foi a 8080 que eu falei, e essa 8142. Elas duas é que diz o que é que o SUS é e esquematiza tudo. Então, a gente tem um Conselho de Saúde, que é composto, que tem um Conselho de Saúde municipal, estadual, e é composto 50% dos usuários do SUS. Então, nós que vamos ao médico no SUS, podemos participar e nós compomos 50% dos conselhos de saúde e o resto dos conselhos são médicos, enfermeiros, os gestores, o secretário de saúde, toda a equipe gestora e aí 50% um, 50% outro. E esses conselhos de saúde, eles têm que ter reuniões mensais para verificar se todas as políticas de saúde, tudo que foi esquematizado nos planos de saúde, estão funcionando da maneira adequada. Se o dinheiro está indo de maneira adequada, se está tudo funcionando de maneira adequada. E a cada 4 anos, a gente tem a Conferência de Saúde, que aí também é composta 50% de usuários, 50% de gestores. E aí, de 4 em 4 anos, se avalia a situação de saúde, então vê o que é que a gente precisa melhorar, o que é que a gente está fazendo certo, e aí vai se propor e formular novas políticas de saúde. Então, nessas reuniões, você propõe, então,
A gente tem, por exemplo, a última política de atenção integral à saúde da população indígena, ela data de 2002. É de 18 anos atrás, ela é muito antiga. Então, vamos dizer que na próxima conferência de saúde vai se propor que se formule uma nova política de saúde da população indígena. Então, isso daí se faz nas conferências de saúde e tudo isso é planejado e discutido nos conselhos de saúde, que tem reuniões mensais. E essa conferência de saúde, ela pode ser convocada fora desses 4 anos pelo Poder Executivo, tanto municipal, como estadual, como federal. Então, por exemplo, a gente tem uma emergência, uma pandemia agora, e se for necessário, será convocada uma conferência de saúde de caráter emergencial para que se discuta as políticas para essa pandemia, por exemplo. Então, é essa lei que garante essa participação popular e que todo mundo pode opinar e decidir sobre o que é que o SUS vai fazer. Então, assim, basicamente, de SUS, é isso que a gente precisa saber, que a gente pode participar, que o dinheiro, ele vem e ele é dividido, tem a participação de todos, e que é que a gente, junto com os gestores, pode decidir o que é que a gente pode fazer com o SUS. Claro que a gente tem hoje filas, baixa abrangência do PSF, falta de leito hospitalar, há grandes problemas. Mas o SUS, ele é relativamente novo, é um sistema que tem 30 anos. E que, se houvesse o devido investimento, estaria muito melhor. Porque tem uma grande escassez de recursos que impede o SUS de ser o que ele é no papel. Mas no papel ele é excelente. E assim, na vida real também, porque todo mundo tem acesso à saúde. Por pior assim, que seja, é melhor do que o que a gente tinha antes. E que o SUS ele é modelo para os países desenvolvidos do mundo todo. Então, às vezes a gente tem essa síndrome de cachorro vira-lata, né? E a gente não pode pensar assim, porque o SUS é perfeito. O SUS ele é super bem estruturado. E o que é um grande problema, assim, é ainda essa gestão. Mas a gente está melhorando, né? A gente está aqui para discutir sobre isso. Então, é isso. Aqui no slide tem a Carta dos Direitos do Usuário do Sistema Único de Saúde. Dizendo que todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado ao sistema de saúde, todo cidadão tem direito a tratamento adequado e efetivo para o seu problema, e todo cidadão tem direito ao atendimento humanizado, acolhedor e livre de qualquer discriminação. E é isso que a gente está torcendo todos os dias, né? E aí são os outros direitos, né? Cumprimento de gestores, responsabilidade para que o tratamento aconteça de forma adequada, que respeite as pessoas, valores, direitos, tradições, culturas, tudo que envolve a pessoa e respeitar a pessoa como um todo, né? É isso, minha gente. Oi. O Rodrigo tem uma dúvida. Pode perguntar, Rodrigo. Oi, Alan. Obrigado por externalizar isso tudo pra gente. Eu acho muito interessante isso. A gente discutir realmente o SUS. Mas eu tinha uma dúvida quando você falou sobre os conselhos, assim, a participação cidadã. Por exemplo, apesar de ser 50% da organização civil, tipo, poder participar desses conselhos, como é que se dá a entrada, tipo, a legitimação para a participação? Porque se a gente for fazer um paralelo com os conselhos de meio ambiente, sejam eles municipais ou estaduais, eles geralmente necessitam de uma votação, de uma chapa, enfim, de representação. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. Quanto à participação popular nos conselhos de saúde, o que eu tenho de experiência é o seguinte: em Caruaru, eles divulgam a data da reunião e aí as pessoas podem aparecer e participar. O que me leva a crer que nunca atinge o quórum de pessoas de participação popular, porque muitas vezes há o desconhecimento de que existem esses conselhos. Então, você pode ter a iniciativa de procurar com a Secretaria de Saúde do seu município quando ocorrem as reuniões e dizer que quer participar. E aí você vai ter voz dentro dessas reuniões. E a outra maneira é se os gestores convidarem algumas pessoas dos usuários. Então,
você receber uma carta ou receber uma ligação da gestão municipal, da Secretaria de Saúde do seu município, convidando você para participar da reunião. Mas você pode deliberadamente entrar em contato com a Secretaria de Saúde do município e dizer que pretende participar da reunião e você participa da reunião. Pelo menos essa é a minha experiência, né? Alexandre. Como o Alexandre sumiu, ele estava responsável por facilitar, mas ele sumiu. Eu gostaria de chamar a Mangaí para fazer a apresentação dela, contar um pouco da experiência e o que ela preparou pra gente, por favor. Eu jurava que meu microfone estava ligado. Socorro. Eu tava falando horrores aqui e ninguém me ouvindo. Enfim. Agora a gente escuta. Eu tava comentando sobre essa questão do desmonte do SUS, que muitas pessoas têm, tipo, meio que, sabe, criticando e falando mal do SUS. A gente entende dos reais problemas e que a gente precisa de reais soluções. E que, pegando os Estados Unidos como um exemplo, o SUS está muito melhor agora, muito melhor. Então, existem relatos de pessoas que, sabe, negam ambulância ou acabam morrendo porque elas não têm acesso à saúde de fato. E se tratar nos Estados Unidos é um tratamento muito caro, a pessoa se endivida para a vida inteira só para ter acesso à saúde. E aí eu estava comentando sobre a questão do coronavírus, que o mundo inteiro passa por esse problema e que muitos países eles vão ficar pobres, vão ter certas dificuldades para voltar a se desenvolver, como já estavam um pouco antes. E aí a questão que eu não sabia, que eu achei interessante, é que agora a arrecadação, o repasse que é feito pela União para o SUS, ele é feito pela inflação e não pelo PIB. E a gente percebe, assim, que a economia brasileira não está nos melhores rumos. Então, a gente tem lá o dólar que está R$5, super altíssimo. Então, eu fico imaginando como é que a gente vai, sabe, enfrentar todos esses problemas agora, que a gente está com a pandemia, a gente está com o coronavírus. Esses repasses da União para o SUS vai ser bem pequenos. Inclusive, a gente tem um ministro da Saúde que, assim, não é tão a favor do SUS. Então, é uma coisa bem triste. E aí fica aquele questionamento para a gente se fazer, como é que a gente pode ajudar e de como é que a gente pode reverter tudo isso. E lembrando que eu amo essa palavra, que junto a gente pode muito mais, que sozinho a gente não é capaz de fazer grandes coisas. Então, acho que junto, se unindo, refletindo e pensando todos juntos, a gente consegue, sabe, reverter certas situações. Era isso que eu tinha para falar. Bom, desde já, obrigada, né, por nos estar dando essa oportunidade de fala. Obrigada também, Alan, pela apresentação. Essa parte, né, de leis, números, códigos, siglas, eu tenho uma certa dificuldade, mas é muito importante a gente conhecer, né, até para a gente poder reivindicar os nossos direitos, né. Na verdade, a minha passagem por aqui é mais no sentido de trazer um pouco da minha realidade local na comunidade, alguns desafios, né, que a gente vivencia em relação à saúde indígena, mas aí também a gente vai contar com as contribuições do Mirindiu e da nossa companheira quilombola Áurea, e aí, só trazendo para vocês aqui, mas a nível nacional, eu nunca cheguei para participar de uma conferência, né, envolvendo saúde, sobre saúde,
Já participei de algumas reuniões das idas que a gente faz, né, de delegação para reivindicar os nossos direitos em Brasília. Participei de algumas reuniões, inclusive umas com ministros, né, da saúde anteriores que na verdade, não tem nenhum cuidado, né, não está aberto nem ao diálogo com os povos indígenas para ouvir as nossas demandas, né. E aí a gente segue invisibilizado, silenciado, como se as nossas vidas não se importassem, né. Então, o que a gente está vivenciando agora em relação ao Covid, né, o Covid-19, para nós, povos indígenas, não é novidade. É lamentável dizer isso, né, é muito triste dizer isso, mas se a gente for fazer um histórico, né, em relação à nossa verdadeira história de invasão do Brasil, a gente já teve, né, essas pandemias, doenças, que foram trazidas justamente para acabar, exterminar com os povos que aqui já habitavam, né? Então, se a gente for buscar essa busca, né, por essa história, muitos indígenas já morreram, né, e continuam morrendo. Mas no passado, quando ainda não tinha como é que eu falo, estudo, quando ainda não sabia, né, qual vírus, qual doença, não tinha muito estudo na área, né, até pela essa certa limitação, muita gente foi morrendo, né, pelo desconhecimento dessas doenças. E agora a gente tem aí muitas pessoas pesquisando, se dedicando nas pesquisas, nos estudos, mas é lamentável, né, que o governo brasileiro, ele não leva a sério essas pesquisas, não investe nas pesquisas, e aí um pouquinho dessa inquietação que eu trago para vocês, que o que a gente está vivenciando hoje não é novidade. E aí, não sei se vocês sabem, mas ontem, inclusive, morreu um indígena do povo Yanomami, lá do estado de Roraima, né, segundo caso, e aí me corrija se eu estiver errada, outra pessoa, mas pelo que eu estou acompanhando, é o segundo caso, né, de morte de indígena devido, né, ao Covid, e o jovem, né, 15 anos, estudante, e a outra pessoa, outro indígena, foi uma senhora de 87 anos, se não me falha a memória, lá do estado do Pará, de Santarém, do povo Borari. E daí são os 2 casos, né, confirmados devido ao Covid, mas no povo Cocama, no estado do Acre, agora não lembro o estado, mas na Amazônia, né, do povo Cocama, que na verdade foi o primeiro caso de indígena, né, confirmada com Covid, foi uma agente de saúde, e daí as pessoas que moravam com ela acabou contraindo também o vírus, então são 4 pessoas, inclusive um bebê, e aí um tio dela de 37 anos, então no Brasil tem se aumentado esses casos, né, envolvendo indígenas. E aí, uma outra coisa que eu trago para vocês, que aí eu vou tentar abordar um pouquinho, bem rapidamente, a realidade, né, nosso desafio dentro do território, mas quem está os indígenas que estão na cidade, que estão morando na cidade, né, que moram em contexto urbano, está praticamente abandonado, né, não tem assistência. E eu falo isso por mim mesma, assim. Eu já passei por algumas situações, assim, que, enfim, se não for a medicina tradicional que a gente já tem, né, que se não for uma ligação para um ancião da aldeia que tem um WhatsApp pedindo orientação sobre as ervas medicinais que a gente tem, sobre a nossa medicina, a gente vai adoecendo e cada vez adoecendo mais, né, e uma reflexão, né, na verdade, que para muitos, essa questão do Covid, né, a gente vê, né, nos noticiários aí as mortes aumentando, isso é muito triste, mas, assim, se a gente for parar para analisar o momento que a gente está vivenciando agora, todo mundo está dentro de casa, né, confinado, sendo obrigado a deixar de frequentar lugares, e a rotina que a gente tinha, que é uma rotina louca, né, muitos aqui têm uma rotina muito apertada, e aí a gente se pega no momento que está todo mundo dentro de casa, né, mas a gente precisa ver para além do caos, o que isso significa, né? Tem o momento também da gente refletir, né, os nossos pensamentos, nossas atitudes, é o momento da gente refletir o autocuidado, né, coisa que a gente não está tendo, e eu falo, inclusive, por experiência própria minha, e daí é mais um pouco disso, assim, é muito preocupante em relação, né, o que a gente está vivenciando,
Mas muito mais preocupante é com essas comunidades tradicionais, né, com essas pessoas que estão dentro dos seus territórios, que muitos deles não têm nem acesso à internet, não têm acesso a nenhuma rede social, não têm acesso à energia, e como é que essa informação é levada, né? Como é que essa informação está chegando nesses territórios? E aí, quando a gente fala de comunidades tradicionais, indígenas, né, dos povos indígenas, a gente tem uma especificidade muito grande, né? Que precisa ter esse reolhar, esse cuidado, né, voltado para a saúde. Então, é muito preocupante, né, a situação. A gente tem muitas demandas, na minha comunidade mesmo, a gente tem muita dificuldade com o transporte, que não é diferente de outros territórios, né, e quando alguém adoece, só para vocês terem uma noção, tem famílias que moram a 60, 70 quilômetros de distância até a cidade. Então, não tem ambulância, não tem nada disso, e agora a gente também não tem carro da CESAI na minha aldeia. Então, quem tiver uma pessoa, um vizinho que tenha carro, que tenha algum transporte, possa estar levando para o hospital, ainda vai, né? Mesmo assim, se aventurando, se arriscando a própria vida nas estradas ruins, né? Que o município não tem um cuidado, que não tem um olhar para essas estradas, né? E aí, época de chuva, é aquele lameiro, assim, que é difícil, né? Tu tá indo pro hospital, mas tu corre o risco até de perder a vida com um acidente, né? Deus o livre guarde, isso sempre acontece lá na minha aldeia. Às vezes os carros viram devido à lama, né, que tem nas estradas. E aí chega no hospital, muitas vezes, como já aconteceu comigo, inclusive, a gente ainda é questionado, né? Cadê o médico de vocês? E isso eu falo no período do programa Mais Médico, né? E aí a falta que esses médicos fazem, né, pra gente, porque já vem com um pensamento humanizado. Infelizmente, a gente tem muitas pessoas na área da saúde, e aí eu falo na saúde indígena, que não trabalha por amor, trabalha simplesmente pelo interesse, pelo dinheiro, né? Então, a CESAI, né, que é o órgão responsável pela saúde indígena, deixa muito a desejar também, sabe? Tem muitas coisas que a gente passa e enfrenta no dia a dia que deixa muito a desejar, né? O não posicionamento, né, voltado para nossas comunidades, essas demandas que vai se arrastando há anos, né, e não é atendida, e, enfim, daí, trazendo assim, né, um pouquinho do que é isso na minha aldeia, só para vocês terem noção também, porque a gente está falando no Covid, questão de higienização, enfim, mas a gente não tem nem água potável, né? Lá na minha aldeia tem pessoas, famílias que compram água para beber. Os rios secando, já não tem mais água, né? A única água que tem é a água salgada, né? Aquela água saloba, meio salobada, um gosto que não dá para a gente beber, nem se colocar açúcar. E aí tem a questão também da falta de saneamento básico, né, que não tem, muitas famílias não têm saneamento básico. Então, assim, é um acúmulo de coisas, de demandas, né? E aí o nosso povo vai ali na fé, na esperança mesmo, trabalhando com a medicina tradicional, mas falando de Covid, nossas plantas ainda não têm, né? A gente não tem um conhecimento sobre vírus, né? Então, é preciso um cuidado, né? Eu vi um post ontem na Facebook de uma pessoa comentando assim, vocês são indígenas, então vocês têm a imunidade alta, e se vocês contraírem o vírus, é tranquilo. Eu falei, como assim? Nós, povos de comunidades tradicionais, indígenas, quilombola, ribeirinhos, todo mundo ainda mais vulnerável, né? Quem está na cidade já está correndo esse risco, né, por estar tão exposto, imagine a gente, né? E aí na verdade, a gente não tem nenhum posicionamento, nenhum um plano de ação, né, de emergência voltado para os nossos territórios, partindo do governo, nada. Isso já foi cobrado, né, reivindicado, inclusive, pela articulação dos povos indígenas, que encaminhou uma carta para todos os governadores, né, dos 26 estados, inclusive envolvendo aí o Distrito Federal, cobrando, né, essas medidas, né, de proteção. O que tem acontecido, que vem sendo tomado de iniciativas, é das próprias comunidades, né, das próprias lideranças do seu território, buscando ferramentas, forma para poder levar uma informação na língua, né, as informações, né, sobre os cuidados que deve ter
para aquelas pessoas que não falam português, têm dificuldade de entender o português, então está criando cartilhas, né, documento que possa levar esse esclarecimento para dentro dos territórios, a questão, né, de ninguém entra e ninguém sai dentro da aldeia, para manter um controle, né, para não levar esse vírus, para esse vírus não chegar nos nossos territórios. E aí é isso, assim, sabe, que eu queria trazer para vocês. É mais, assim, as iniciativas partindo das próprias comunidades, né? E aí é uma preocupação, porque nos DCEI, né, nos polo base, não tem, tá faltando, não tem teste, né? Então, se aparecer uma pessoa, né, um suspeito, como é que vai fazer? Aí começa desde o transporte, né? Como é que vai sair da aldeia? Não, na verdade, começa com a informação. Quais são as orientações? Não está tendo, não está chegando. E aí, como é que faz para sair da aldeia para ir para o médico, para o atendimento, né? E aí, na minha aldeia, está morrendo muitas pessoas morrendo de câncer de colo do útero, câncer de mama, principalmente mulheres, envolvendo mulheres, né? Mulheres estão perdendo a vida, porque demora para ser chamada para fazer um exame, né? Não tem, demora. Tem mulher que passa mais de anos para fazer um simples ultrassom. Quando vai fazer o ultrassom, já está lá com câncer. Aí muitas vai ter que tirar o útero e outras acabam perdendo a vida. Infelizmente, é o que está acontecendo na minha aldeia. E aí, quando eu falei, né, de medidas que estão sendo tomadas pelas próprias comunidades, aqui no sul da Bahia, que eu sou do sul da Bahia, o povo Tupinambá da Serra do Padeiro, eles dialogaram com pessoas vizinhas da comunidade deles, né, assentados, pequenos agricultores, e para tomar uma atitude, né, já que as medidas não estavam sendo tomadas no âmbito municipal, enfim. E aí se reuniu e, como é que fala, interditaram, né? Fizeram barreiras para ninguém entrar e sair nas partes que cortam, né, o território, as BR que cortam o território, que no caso é a BR-668 e 669, aqui no município de Buerarema. Só que o que acontece, né? Saiu esse decreto aí que está se espalhando para ninguém sair, ninguém entrar, tudo mais, respeitar a lei, respeitar as orientações, mas aí vem bonitinhos, que apoia Bolsonaro, né, que apoia, e aí vai com toda a ignorância, com base de tiros, inclusive, ameaça, vai do encontro dessas lideranças que estavam nessa barreira, e aí ameaça, né, para desmanchar, que não precisa mais isso, tem que acabar com esse negócio de barreira. Então, e aí envolvendo inclusive 6 policiais, 3 militares, né, e 3 civis, e assim, é preocupante, né, porque quem está fazendo a sua parte assim, com todo o esforço, né, com todas essas demandas aí que a gente já passa, que a gente enfrenta na área da saúde, que tenta ali, né, proteger a sua comunidade, que tenta ali proteger o povo, ainda corre risco ainda de perder a própria vida, né. E aí é um pouco disso, assim, que eu queria trazer para vocês. É muito preocupante a saúde que a gente está vivenciando agora, mas, assim, também o momento também é junto, da gente unir as forças, né. E aí, como a gente não está tendo essa resposta a nível nacional, envolvendo o governo, né, buscar esse apoio, essa ajuda dos governos estaduais, para ver se a gente consegue, né, ao mínimo ter um pouco de como é que eu falo, de proteção, né, essas comunidades que estão vulneráveis. E aí, acho que o Ian, a própria Áurea, ela pode estar trazendo um pouquinho também disso. Uma dúvida. Fala. Da aldeia até um hospital, um socorro mais próximo, quanto que é? Por exemplo, se surgir uma emergência, alguém precisa de socorro imediato, e aí quanto é que da aldeia até o lugar mais próximo leva? Olha, o meu território lá é 54.105 hectares. Um território, assim, que, se você for parar para analisar, tem gente de todo cantinho. Tem gente que está mais perto, como, por exemplo, minha casa até a cidade são 17 quilômetros. Famílias que moram a 60, 45 quilômetros. E não é todo mundo, né, da gasolina, que tem que ter um dinheirinho. Quem tem um dinheirinho ainda consegue, né? Quem não consegue, como eu estou falando para vocês aqui. Às vezes recorre às plantas, né? Uma reza,
Mas quando às vezes vai conseguir fazer os exames, às vezes já está com uma catarata avançada, vai perder a visão, visão, os cânceres, né, que está tendo aí. E aí tem muita coisa, né, envolvendo a água, que não tem água potável, né, então tem a questão da criança, das crianças. É um pouco disso, assim, que eu queria trazer para vocês. Mas, assim, na minha comunidade a gente também tá com tomou essa atitude, né, de fechar as entradas para ninguém sair, ninguém entrar. Eu tenho uma pergunta também. O SESAI, a Secretaria de Especial para Indígenas, como é que ela atua assim? Ela dá algum suporte quando vocês precisam desse deslocamento? Agora, na pandemia, ela está se pronunciando de alguma forma? Ela ajuda de alguma forma? Ela facilita? Tem em todo lugar? Como é que funciona, mais ou menos, assim, na prática de vocês? Se quiser, eu posso falar depois, não me fala. Cortou aqui para mim. Ah, tá. Fala um pouquinho também. Mirindio, fala aí, Mirindio. Fala aí, Mirindio. Você que já tem uma experiência de mais perto a nível, assim, a nível nacional mesmo, dessa conferência. Se você puder fazer essa fala aí agora. Me pergunta depois a pergunta, porque eu vou abrir para a Áurea falando de mim, pode ser? Sim, tudo certo. Obrigado, me lembra. Vai, Áurea, maravilhosa. Quero ouvir sua voz. Diga como é que tá. Como é que tá a vida. A Áurea caiu. Ela tá caindo e entrando toda hora. A internet dela tá fraca. Então, ela disse que tá com dificuldade mesmo. Ela Vamos tá ver com se ela entra de novo. no telefone aí. Por isso que ela tinha que falar um pouquinho antes, porque ela tá com problemas. Então, ela entrando, a gente tenta de novo ela, tá bom? Beleza. Então, enquanto isso, só para a gente não ficar aqui sem não falar nada, né? Posso responder essa pergunta, né? Aí se ela entrar, me avisa, porque eu estou cortando meu fumo aqui e não estou vendo a tela, tá bom? A questão da CESAI, né? A CESAI é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, né? Ela é uma conquista da luta indígena, né? Igual o SUS é uma luta do povo brasileiro, né? A Constituição é uma luta do povo brasileiro, da sociedade civil organizada. A gente tem que ter isso em mente, né? A gente tem que saber como é que se dá toda a questão que se chama democracia, né? Porque do jeito que fala democracia, parece que, né, que é aquela coisa, né? Mas não é, não. A democracia é mais perto de ideologia do que de realidade, né? E sobre a CESAI, a gente conseguiu com muita luta, né, a construção da CESAI. Então, existe a secretaria. Oba, Áurea! Fala, Áurea. Oi. Gente, meu celular tá com algum probleminha, por isso que eu tô saindo e entrando toda hora. Força aí, Posso vai falar? lá. Bom, nessa situação de Brasil que a gente está vivendo, de mundo, na verdade, pro povo quilombola é uma situação bem complicada mesmo. É muito difícil para a gente quilombola buscar um tratamento no município, ainda mais para as comunidades que vivem, tem que viajar um dia para chegar a um hospital, às vezes até ter um bom atendimento, e às vezes a gente não recebe esse bom atendimento. Tem pessoas que juram amor ao que faz, né? Faz aquele juramento, mas quando é para atender, tipo, um quilombola, a gente é olhado com aquele
com olhares diferentes. Eu já senti isso na pele, de ser tratada super mal em hospital, ainda mais por eu ter uma cor escura e ter uma filha clara. Eu já sofri isso na pele e é muito ruim mesmo para a gente quilombola. E é muito preocupante essa situação, como a colega já tinha falado, né, em relação aos nossos povos. Muitas vezes a gente não tem os povos mais distantes, que é no caso a Cachoeira Porteira, que é a última comunidade quilombola, não ter comunicação, e muitos que estão lá dentro do quilombo às vezes nem sabem o que está ocorrendo. Mas em relação à pandemia, graças ao nosso governador, que ele não, ele fez esse decreto que ninguém saía do estado do Pará e nem entrasse, e as barreiras foram fechadas totalmente, e no município também. Igualmente nos quilombos, os quilombos estão sendo monitorados 24 horas. As pessoas, tipo, eu como moro na cidade, estou na cidade devido à faculdade, então eu vou ter que esperar passar essa pandemia para poder retornar ao quilombo. Mas é bem difícil você querer ver sua mãe, querer ver seu pai e não poder, mas é isso aí. E o mais preocupante também é em relação à nossa água, que a gente não. Eu acho que a Áurea caiu. Mirinju, se você quiser falar, já iniciar sua fala, e quando ela voltar, ela retoma. O que que você acha? Pode ser? Pode ser sim, só um segundinho aqui que eu estou me arrumando, né? Ela caiu mesmo. Ah, tu tá aí ainda. Ela saiu, porque já deu esse problema no meu e eu reiniciei o celular. Quando eu reiniciei o celular, ele melhorou, né? É uma sugestão, mas ela não está ouvindo, né? Então, vamos prosseguir aqui. Só deixa eu ir para outra área aqui, porque eu acabei de cortar meu fumo. Eu vou pitar o cachimbo junto, né? Porque a gente está falando de saúde, então a gente tem que falar sobre. A gente Guarani é o Petanguá, é o nosso sistema de saúde, como a Mangai muito bem falou. A gente tem as nossas plantas, as nossas rezas, né? Nossas pagelãs, mas as nossas doenças eram outras. Não são essas doenças de laboratório, né? Não são essas doenças da destruição da natureza, do desequilíbrio, né, das relações, né? Nossas doenças são espirituais. Então, a gente, infelizmente, não tem cura para essa, mas muitas curas, né, de remédios, inclusive, vieram do conhecimento indígena, que foi roubado o conhecimento patenteado e hoje nem se diz que vem do indígena, né? Então, vamos voltar para falar da CESAI, né? Eu falo assim mesmo, tá bom, pessoal? Eu sou descontraído, mas às vezes eu falo mesmo, tá? Fiquem à vontade, não se sintam pesados. Eu estou aqui no lado aqui da natureza, estou aqui. Não só não acendi a fogueirinha hoje, mas eu estou aqui super bem com vocês, né? Respondendo a pergunta,
né? A CESAI é dividida em 34 distritos sanitários, né? E dentro desses 34 existe o Conselho, né, regional também de saúde indígena. Então, ao mesmo tempo que existe o Conselho Nacional, né, onde eles delimitam as políticas nacionais de saúde indígena, né, a PNASP. Então, tem toda uma organização, né, burocrática também, mas que a gente sempre tenta fazer com que as secretarias sejam, como eu posso dizer, organizadas, chefiadas, né, por parentes tradicionais, né, e não parentes de interesse capitalistas. Né? Infelizmente, não é em todos os DCs que acontece isso. Tem alguns que, inclusive a CESAI, né, hoje em dia é chefiada por uma secretária que é uma indígena anti-indígena, aquele chaveirinho do presidente, né, que você aperta o botão e ela fala o que o presidente quer que fale. Então, o maior problema não é a política, né, no sentido, não é a construção política das leis, é fazer ela valer. Isso é também com o SUS, né? O SUS era para ser muito melhor do que é, né? Mas por que não é? Porque para fazer valer as leis, a gente vê cada caso de corrupção nos hospitais, né? Que cai também na CESAI, né? Tem corrupção também, né? Por quê? Porque onde existe poucas pessoas sem transparência, mexendo com dinheiro, tem corrupção, né? Mexendo com licenças, né? Licenciamento de coisa que envolve dinheiro, tem corrupção. Porque o dinheiro é sujo, né? E por si. Então, enquanto a gente não limpar o dinheiro, não é lavar, hein, pessoal? Não é para lavar. Mas enquanto a gente não mudar a nossa relação com o dinheiro, né, vai continuar tendo esses problemas. Então, a gente sofreu a tentativa de destruição da CESAI, justamente com a desculpa de que existe corrupção dentro da CESAI, né? Então tem que destruir o governo, tem que destruir o Estado, tem que destruir os países, né? Destituir. Por quê? Porque existe corrupção em cada setor, em cada escala e nível de organização política dessa geopolítica mundial, né? E não é isso que a gente quer falar, né? Acaba o Brasil. Não, a gente não fala nisso, né? Mas como foi bem falado pelo nosso irmão no começo, né? A questão maior não é... Espera que eu me perdi aqui. Eu tentei achar outra coisa aqui, né? Mas não é só saúde, falar de saúde, mas o próprio conceito de saúde, né? O que é o igualitário, né? O que é essas questões dentro da questão indígena que a gente tem a nossa cultura diferente, né? O país, o Brasil é multicultural, é pluricultural, é plurilinguístico, né? A gente precisa receber exemplo de países como a Bolívia e o Equador, né, e reconhecer isso, né? E Paraguai também, né, que a língua guarani é oficial, né? Claro que todo país tem coisa boa e coisa ruim, não dá para defender tudo, mas dentro da nossa saúde, a gente tem a nossa política de saúde diferenciada, né, onde o atendimento, né, existe os polos base, né, o polo base que são polos dentro da aldeia, né, como, como os médicos comunitários, como é que chamam? Vocês falaram aí, familiares, né, a saúde familiar, né, e lá a maioria das comunidades tem a questão, né, muitas comunidades têm mas infelizmente 40% das nossas comunidades não estão demarcadas, né? Não sei se é 40 ou era 60, em torno disso. Ou seja, é muita coisa.
E quando não está demarcado, a CESAI não quer cuidar. A FUNAI diz que não é com ela, né? Antigamente a FUNAI até tentava, mas agora com essa mudança de governo, hoje os funcionários, os servidores da FUNAI estão impossibilitados, né? Estão negados eles irem em áreas onde não estão homologados os territórios. Né? Então, como vai demarcar, como vai homologar, como vai defender nossos direitos indígenas, se não pode ir nesses territórios que estão muitas vezes sob a ameaça de madeireiros, de garimpeiros, de mineradoras, de ruralistas, né? E de tantos grileiros e tantos crimes, né? Que a gente vê que os nossos povos indígenas estão sofrendo, né? E tem regiões que o único acesso é de barco e outros é só de avião. Né? Imagina como que é esse parente Yanomami, por exemplo, que faleceu, né? Nosso jovem guerreiro, né? Ele foi umas 3 vezes no hospital para ver o que era, e deram que era gengivite, era tananã, outras doenças que eu não lembro a cabeça agora, e falando que não era Covid. Aí no final testou Covid, putz, era Covid e ele já estava falecendo. Sabe? Então era meningite, estavam falando, né? E vai saber se ele não contraiu no hospital essa doença. Né? Então não dá para saber. Isso agora nem é o debate em questão, porque isso é especulação. Mas o desrespeito, o preconceito, a discriminação que a gente sofre nos hospitais é exatamente como a Áurea falou. Né? A gente fica deixado por último porque não sabe falar português, né? Porque tá sujo, né? Segundo eles, terra é sujo, né? Então se você tá com a roupa com terra, você tá sujo, né? Então tem muito tema que a gente tem que conversar. É uma conversa longa, né? Porque a gente está aqui há mais de 40 mil anos nessa terra. Então a conversa é longa. São muitas noites. Não dá para uma só coisa. Mas eu queria até fugir um pouquinho do protocolo. Vocês estão tudo ouvindo? Sim. É estranho falar e ninguém falar nada, assim, não ouvir nenhum barulho. Tá, que bom. Né, fugir, não sei exatamente qual exatamente, porque eu não li tudo que mandaram, mas fazendo a correlação entre os temas do Engaja e do GT, terra, né, território, quer dizer, e saúde e bem-estar. Aí a gente vê como é tão diferente a questão indígena, né, a especificidade indígena do resto da população homogeneizada, né, que são muitos negros, são muitos mestiços, tem brancos, tem orientais, né, tem europeu, tem africano, tem pessoal do mundo inteiro, tem LGBTs, né, tem mulheres, tem crianças, idosos, né, variedade. Mas se a gente for ver assim, né, o que é território para vocês? Né? Território, enquanto estudante de geografia, né, é uma delimitação da Terra. Né? Mas para a gente não é uma delimitação. Né? No política, nas leis, o território hoje é visto como propriedade privada, né? E como um pedaço de terra mesmo, né? E para a gente, a água é território, a floresta é território, né? A nossa vida, todos os animais, todos os espíritos da natureza são parte do território, né? E fazendo uma correlação com a questão do bem-estar, eu não posso não trazer a nossa luta fortíssima, né, do Tecoporã.
Tecoporã é em Guarani, que em português é bem viver. Vocês já ouviram falar sobre bem viver? Hein? Não, nunca ouvi falar. Quem é? Quem é Bom, o que é? sim, então ouçam, é o do novo momento, né? É uma sabedoria ancestral nossa, mas o bem viver vai orientar muito dos novos passos da humanidade, né? Qual a diferença entre bem viver e bem-estar? Estar é você estar bem, né? E o bem viver não é viver bem numa lógica mercadológica capitalista, né? Onde tecó porã, né? Tecó a gente remete ao território, né? Território, mas puxando para o recó, que também traz um modo de viver. Então, tecó não é só o território como algo político, algo físico, mas é a relação de toda a vida que existe no território, com porã, que é o sagrado, né? Então, é o território sagrado. Então, a nossa vida, a nossa qualidade de vida, não é só ter um atendimento médico, é ter um rio limpo. Não é só ter um alimento, é ter um alimento limpo. Né? Hoje a gente vê quantas doenças não são causadas pelo alimento, né? E quantos não são pela falta de alimento, porque o seu território não está demarcado e tem povos que estão vivendo à beira da estrada, né? Como os Guarani Kaiowá, né? Tem povos que têm seu rio todo poluído de mercúrio, como os Yanomami, né? Como os Munduruku, né? Tem povos que teve seu território alagado por causa de usinas como Itaipu, como Belo Monte. Né? Então, se a gente vai querer falar um pouquinho sobre o que eu conseguiria conversar com a ODS, né, sobre isso, é que nada da ODS sem bem viver presta. É tudo mitigar um problema. Né? Não vou dizer que não presta, não quero a erradicação da fome. Não, não é isso, mas vai dar ração para a gente? Não, é comida de qualidade. E comida de qualidade, o que adianta você ter comida se você não tem onde morar? Se você não tem, né? Então, essas caixinhas, para a gente não cabe. A gente não cabe nessas caixinhas, né? Então, se qualquer uma dessas caixinhas, se não tiver o bem viver, ela é incompleta. Então, trazendo o bem viver conversa com cada uma das caixinhas da ODS. E esse é um motivo que eu quero me aproximar desse debate da ODS para levar isso para a ONU. Porque a gente está importando caixinhas europeias. Né? Exatamente, Parenta. Gente, meu Deus, gente. Nossa, sabe aquele boom, a mente explodindo, cara? Nossa, aqui em Tucuruí, a gente tem a usina hidrelétrica de Tucuruí, né? E aí, tipo, tempos atrás eu fiz uma pesquisa sobre os impactos socioambientais da usina dentro do território de Tucuruí. E aí eu conversei com alguns indígenas sobre a questão de território, quais foram os impactos para eles. E realmente, eles antes tinham uma extensão territorial muito maior, muito mais extensa do que agora eles têm, porque o que eles tinham antes foi tudo alagado, tá tudo por debaixo da água. E até essa questão do saneamento básico, essa questão de saúde, de acesso à saúde, tudo mais, tanto os indígenas, quanto os pescadores, quanto os outros grupos que, sabe, dependiam da questão do território, da pesca e de como que funcionava antes, foram totalmente desafetados por isso. Então, a gente tem um espaço chamado Quilômetro 11, e ele fica perto da vila, que é uma vila que foi construída para poder
abrigar os trabalhadores. Fugindo aqui um pouquinho do tema, gente, mas eu me empolguei real. E aí, se a gente for para a vila, e aí for um pouquinho mais para frente, a gente vê a disparidade, a gente vê a diferença do estilo de vida. Então, a vila, ela é bem superestruturada, e aí esse quilômetro 11, ele é um reflexo desse impacto da usina hidrelétrica, porque esse espaço, ele não foi planejado, ele não estava nos projetos, e ele simplesmente surgiu por conta da construção. Então, foram pessoas que não tinham onde para ir e acabaram se alojando lá. E aí, a situação que eles vivem é uma situação bem precária, porque eles não têm acesso, eles não têm saneamento básico, eles não têm acesso à água potável, tratada e tudo mais. A mesma água que eles bebem, a água que eles jogam, gasolina queimada, enfim. Eu meio que deu um boom, assim, na fala do Miriam, do Mirim, enfim, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Essa questão até de Tucuruí, de como é que está acontecendo. Perfeito, Alexandre. Exatamente. Quando a gente fala dessas coisas, a gente está falando, igual a Parenta falou, princípio da ODS, né? Deveria ser, né? O que a gente está falando aqui é sobre consciência. A gente não está falando sobre uma ciência, a gente não está falando sobre uma política, a gente não está falando sobre uma ideologia, né? A gente está falando sobre consciência. E quando a gente abre a consciência, né, desperta a consciência dentro da gente, é como esses boom que você falou, que tudo se conecta e você enxerga o que antes não enxergava, né? E sendo que não mudou nada, né? Mas enxerga muito mais. Então, tem muito que conversar ainda. A gente vai, acredito que a gente pode ter outras oportunidades, né? Abrir para outros parentes falar. Fala, parente. Eu acho que assim, a gente já está meio que avançando, e aí eu não sei quantas reuniões esse povão aí já participou, que esse povo é assim, né? Quarentena, mas está em 1000 reuniões, mas é assim mesmo, é importante a gente discutir, dialogar, e aí eu deixo a proposta, né? Eu estou me aproximando agora do GT do ODS aqui, mas a gente pensar em um próximo momento, né? Com um pouquinho mais de tempo, a gente poder discutir mais, né? Trocar uma ideia. Eu não sei se a Aura está conseguindo falar, mas aí tem o Bruno, que ele está aqui na reunião também. Ele é de Salvador, eu fiz o convite para ele estar aqui conosco, e ele tinha colocado aqui para mim que ele estava com uma pergunta, né? E aí eu não sei se ele consegue ouvir, se ele consegue desmutar o microfone, mas aí, se ele puder, Bruno, se você puder, e aí coloca a sua pergunta aqui, a gente tenta responder rapidinho, e aí a gente vai caminhando, para não ficar muito longa, né? E a gente poder descansar, enfim, aproveitar o restinho da noite, jantar, terminar o cachimbo. Isso aí, precisava muita fogueira aí para a gente falar tudo e refletir tudo que a gente precisa refletir. Mas a gente está aqui, Áurea e o Bruno, se vocês puderem falar. Se a Áurea conseguir falar também, aí pode responder as perguntas depois também. Vai lá, Áurea! Uhul! Ela saiu, Eba. Mentira, nada de Eba, foi sem querer. Mas enfim. Acho que ela vai entrar, ela tá com problema. Se não responde aí, a pergunta, quer dizer. Bruno, né? Isso, vocês estão me ouvindo? Sim. Eu tenho, assim, a gente começa a ouvir, né, esses saberes ancestrais sobre consciência, bem viver, que na verdade é uma resistência à manutenção de um outro paradigma de vida, né? Que a gente vê que está sendo cada vez mais pressionado, dizimado, enfim, por uma lógica mercadológica, como se fosse, né, numa caixinha europeia, etc. E como o tema é Covid-19, essa questão da saúde indígena, das comunidades tradicionais, né, eu tenho muita relação aqui com as comunidades tradicionais do Recôncavo Baiano, as comunidades quilombolas, e a gente tem visto que, diante dessa fatalidade anunciada, que a gente sabia que viria uma pandemia, mas, enfim, virão outras, né? E nesses momentos as desigualdades, né, as injustiças, elas ficam muito mais latentes, né? De uma forma mais ampla e de uma escala muito mais global do que a gente é acostumado a conviver diariamente, né? E aí eu fico vendo
que existe um uso também oportunista de diversos grupos políticos, né, que utilizam dessa desgraça que tem acontecido, né? Enfim, não o vírus, porque o vírus é um vírus, tem vários na natureza, mas essa desigualdade, essa opressão aos povos e comunidades tradicionais, e a gente vê dois grandes grupos, um que usa um discurso econômico como paradigma, né, muito forte, e um outro grupo que tenta limpar uma própria autoimagem de um grupo supostamente socialista, mas que historicamente esqueceu dos povos e comunidades tradicionais, engavetou demarcação de terras indígenas, RTIDs de comunidades quilombolas, né? E eles começam a voltar tentando se posicionar como uma nova solução que não é nada nova, né? E que na verdade tem como fundamento um paradigma que é essa caixinha, né? Que estavam falando aí europeia de uma, né? Eleitoral, etc. Eu não sei como que essa discussão tem sido vista dentro dos povos e comunidades tradicionais, porque às vezes eu vejo as pessoas se sustentando em velhas soluções que nunca deram certo, né? Enfim, e nesse momento que muita gente começou agora a querer despertar para pensar numa nova forma de vida e buscar outros paradigmas de viver, tem muita gente assim, não os povos e comunidades tradicionais que estão há milênios fazendo isso, né? Mas muitas outras pessoas, né? E aí eu queria saber como é que está essa discussão, se está tendo dentro das reuniões, dos fóruns dos povos e comunidades tradicionais, de como lidar com esse, como é que eu posso dizer assim, essa manipulação política que existe nesses momentos de fatalidade, que aí os grupos começam a voltar e aí querer, né, se aproximar ou cooptar tal e outro movimento, como vocês falaram, usa né, um colega como o Chaveirinho, como vocês falaram no seu nome, mas o outro grupo do outro lado também faz isso. Como é que vocês estão lidando com essa, né, com essa tensão que não é de agora, sempre aconteceu, né? Sim, o que a gente tem refletido, né, inclusive, né, parabenizando a nossa parenta Áurea por estar entrando nessa luta também, né, política, é que a gente não pode estar afastado desses espaços, né, de representatividade, de autorrepresentatividade, mas que a gente é suprapartidário, né, a gente não se prende a um partido, né, a gente tem, nessa última eleição, que inclusive a nossa Joênia Wapichanas foi eleita deputada federal lá em Roraima, né, que a Soninha saiu para co-presidenta junto com o Boulos, né, onde a própria criação do PSOL foi uma ruptura do PT, e tem tantas coisas que eu tenho que falar, mas não vou falar porque não é o momento, né, mas a gente está cada dia mais esperto frente a isso, mas ao mesmo tempo mais fica aparente alguns parentes que estão jogando o jogo para o outro lado, né? Como, por exemplo, a Silva Wayampi, que é secretária da FUNAI, como também aquela Insane Calapalo, né? Que quer mídia, que quer uma migalha para ela, né? Porque uma migalha, às vezes, é um carro 4x4, às vezes é um apartamento, né? E que é muito para a gente, né? Mas as nossas lideranças tradicionais, né, a gente está tendo formação bastante nos nossos povos, né, formação de lideranças, formação de jovens, para a gente estar cada vez mais apropriando, né, desses debates, para que a gente mesmo possa falar por nós e não precisar ser tutelado por ninguém, né? Essa questão oportunista, né? Foi o exemplo da Dilma, que não demarcou, né, um território sequer, e no último canetada que ela deu enquanto presidente, ela tentou demarcar um território indígena, né, porque ela viu que ela estava fazendo a política para os outros, estava fazendo a política para os ruralistas, a política para os grileiros e para os que são donos do Brasil,
né? Infelizmente, o Brasil tem dono, o Brasil enquanto entidade política, né? Não enquanto território. Se a gente for ver a nomenclatura dos lugares, né? É tudo nome indígena, né? Então, a terra ainda continua sendo dos nossos ancestrais, né? Então, a gente tá percebendo isso, mas a gente está vendo crescendo também, né? Sempre, quanto mais sombra, mais a luz também, né? Aparece. Então, a gente está vendo que estão surgindo mais apoiadores, né? Bastante pela esquerda, mas que a política não vai mudar se não mudar a filosofia. Então, a gente precisa mudar a filosofia de vida do que a gente entende como filosofia de vida, né? Ah, será que um direito individual é o suficiente? Não, a gente está lutando por um direito coletivo, né? Ah, será que a minha terra demarcada é o suficiente? Não. Enquanto meu parente não tem a terra demarcada dele, eu também não vou descansar. Enquanto meu parente está passando fome, mesmo que eu não tenha contato direto com ele, eu não vou descansar, né? Então, isso a gente tem grandes lideranças, né? Indígenas, como a Soninha, como a Joênia, como a Ailton Krenak, líderes históricos, né, no momento da Constituição, né, e líderes tradicionais, né, como Raoni, como Davi Yanomami, que estão trazendo esse outro debate, né, que é necessário nesses ambientes, né? Se a gente ficar só lutando lá no judiciário pela lei, eles estão colocando tanto projeto de lei que que é inconstitucional, né? Como é que uma Constituição permite que novas leis sejam criadas que ferem a própria Constituição, né? São coisas muito complicadas, né? E que precisam ser solucionadas enquanto própria filosofia de mundo que a gente quer, né? Então, o mundo que a gente quer, né, não é a nossa luta não é entre a direita e a esquerda. Essa é uma luta importada para a gente e que ficar falando, você é de esquerda, você é de direita. Para a gente não serve isso, porque a gente é de dentro da terra, né? Não é de fora, né? Não é uma questão de cima para baixo, né? Então a gente está Perfeito, perfeito. Parente. Eu não sei se Perfeito. a Eu Aura queria. consegue falar. Isso aí. Isso, eu queria ver a Áurea agora. Ela tá com Por problema. favor, eu também Consigo, eu tô querendo aqui. também. Fala, meu amor, quero te ouvir. Tô aqui esperando. Bom, como eu estava falando, a questão da água potável, que não existe nos quilombos. E o que mais é preocupante é que a gente é rodeado por uma mineradora de bauxita e a nossa água está totalmente poluída. Os peixes, a gente nem consegue mais pescar, acreditam nisso, devido ao nosso rio ser tão poluído. E para piorar nossa situação, o nosso querido e amável presidente, para não falar besteira, está querendo implantar a usina hidrelétrica em Cachoeira Porteira, onde vai atingir praticamente as 13 comunidades que existem. E isso é muito preocupante para a gente, mas só que a gente não vai deixar isso acontecer. A gente vai lutar até o final, porque a gente não quer que aconteça igual nos outros lugares, como o Alex falou, em Tucuruí, em Monte Branco. A gente não quer que os nossos rios, as nossas cachoeiras, os nossos peixes que ainda existem acabem, devido a essa inconsequência, essa ganância do homem por dinheiro e não pensar na saúde, no bem-estar dos povos tradicionais. E isso daí é muito foda mesmo. E outra coisa que me deixa triste é
Gente, tá cortando pra vocês? Ou é só pra mim? Eu parei de ouvir, eu acho que ela caiu, não? Ai. Pelo horário, eu sinto que a gente já pode caminhar pro final, pra não ficar muito pesado e. Sim, real. Eu realmente amei a participação de todos vocês e dos nossos convidados. Fica aí o questionamento, os pontos que eles levantaram, um momento de reflexão, aquele boom, sabe? E amei demais. E, bom, gente, é isso. Tenha uma boa noite. Deixa eu ver, tem alguém que quer fazer uma pergunta? Tem Quem é? uma O Bruno? dúvida aqui. Acho que é o Marcos. Ah, não, Marcos. Oi, Marcos. E aí, gente, beleza? Sim. É o seguinte, a fala de Mirinju, de Amangaí, né, até a de Aura que foi cortada aí, foram muito importantes aí, né, para essa elucidação das questões que a gente está aqui discutindo. E aí eu me pergunto uma coisa, né, que nesse momento de luta que a gente está, sempre, né, da forma que a gente pode e tal, e aí eu pergunto às pessoas que apresentaram a Mangaí, Mirinju, a Áurea, né? Quem quiser mais responder, de que forma, né, essa juventude que está vindo aí agora pode de alguma forma contribuir, né, para talvez essa mudança de perspectiva que tanto o Mirinju quanto o Bruno explicaram, e como a gente pode sair talvez dessa antiga política, né, que assola o Brasil e todas as regiões pertencentes à América do Sul, nesse quesito. Quem quiser responder não tem problema nenhum, mas basicamente era feita mais para eles. Olha, você vai me desculpar, estava aqui respondendo o e-mail, estava aqui respondendo os comentários, eu me perdi na tua pergunta, mas mande. Não sei se o Mirinju vai querer responder agora, ou, né, enfim, a Aura está com dificuldade, mas mande para a gente no grupo, manda para mim lá no grupo a pergunta, e daí a gente faz essa partilha aí, mas se você, Mirinju, conseguiu compreender a pergunta e quiser responder agora, pode responder. Eu acredito que é nesse sentido mesmo. O nosso conhecimento, o conhecimento que a humanidade, né, enquanto hegemônica, enquanto homogênica, né, ela precisa deixar de ser privada, né? Ela precisa mudar. Mas a gente só vai conseguir mudar quando cada um de nós tiver essa reflexão, né? Esse momento de quarentena é um momento de reflexão. Mas a reflexão da consciência precisa ter um direcionamento, precisa ter algum como eu posso dizer, alguma instrução, né? Então, o que adianta o pessoal estar dentro de casa se só fica acessando os mesmos meios de mídia, de notícia, né? Só vendo os problemas do mundo e não consegue encontrar alguma solução, né? Então, aí é um ponto importante do engaje, né? Eu acredito que essa nova geração, né, como a Amanda deixou sucinta aqui a pergunta, como é que pode apoiar a luta da gente? Estando com a gente, né? Tem muitos eventos indígenas, manifestações indígenas em cada região que dá para vocês participarem, né? Pesquisar a mídia indígena, né? Existe a mídia índia, existe a Rádio Yandê, existe as organizações indígenas, né? Como a PIB, como as outras regionais, né? Para entender um outro lado, né? Do que a gente está querendo dizer. Porque hoje o que eu ouvi na mídia, o índio querendo defender seu território. Mas aí, se o não indígena vai entender isso, parece que ele quer a terra só para a gente. Não, a gente não quer a terra só para a gente quer a terra viva e nutrida, né? A gente quer que não falte água,
limpa para ninguém. A gente quer que não falte oxigênio para ninguém. Seja para animal, seja para vegetal. A gente quer as montanhas em pé. A montanha tem seu papel por estar ali. Os minérios, né, o petróleo lá embaixo, ele está lá embaixo porque é para estar lá embaixo. Não é para estar na superfície da Terra. Senão não estaria na superfície. Né? Então, a gente acaba vendo bastante dificuldade no entendimento da sociedade sobre o que a gente está falando. Né? E para entender o que a gente está falando, precisa partir para um outro entendimento, né? Outro modo de entendimento. Né? São os universos que a gente está falando. A gente não está falando só sobre uma coisa ou outra. A gente está falando sobre totalmente outra coisa. Né? Então, isso precisa cada um fazer um estudo, pesquisar, ver autores indígenas, ver como é que anda a questão indígena, ouvir nossas lideranças tradicionais, que já tem muitos que já falam português, outros que são traduzidos, né, conforme vão falando, né, para entender um pouquinho tudo que a gente está querendo trazer. Né? Aqui no Engaja, por exemplo, a gente indígena está se organizando para ver como é que a gente vai trabalhar para conseguir repassar para o Engaja, né? E através do Engaja para o resto da sociedade, isso que nossas lideranças tradicionais nos contam no nosso território. Né? Porque eu não sou liderança. Né? Eu tenho minhas lideranças. Né? Mas eu estou aqui para fazer a minha parte enquanto sociedade também. Né? Não só enquanto indígena, enquanto brasileiro também. Igual a Mangaí, a gente está na nossa luta indígena, mas está na nossa luta como brasileiro também. Igual todos vocês. Então, aprendendo um pouquinho de quais são os pontos que a gente, da luta indígena, a gente traz, vocês podem ecoar essa voz da natureza também. Essa natureza que toca o coração de todo mundo. Quando todo mundo se desprende de toda a poluição da cabeça, dos pensamentos, se desprende de todas as limitações, né, de uma epistemologia em que trabalha a racionalidade acima do sentimento, né, acima da empatia, acima do amor. Né? Então são coisinhas bem assim, o pessoal fala, você filosofa muito, mas não é filosofia pela filosofia racional, é outro modo. Né? Então precisa sentir, a importância do sentimento de cada um, de querer participar, de querer aprender, e isso tudo vocês vão ver como vai fortalecer cada um de vocês, porque quando vocês dão força para algo que já tem uma força ancestral, vocês não perdem força, vocês ganham força, né? Então é isso que a gente sente, né? Vamos ver também outros momentos para a gente estar conversando, né? Para também ver a questão. Eu estava muito querendo também ouvir a Áurea, né? Infelizmente o celular dela tá difícil, né? Quando deu problema assim no meu, Áurea, eu reiniciei o celular. Não sei se deu certo com você, né? Mas se quiser, os últimos pontos que eu quero falar é só a questão da subnotificação dos casos indígenas, né? De Covid. Né, por exemplo, a Borari, que faleceu, a CESAI não reconhece enquanto indígena porque ela estava na cidade. Né, ou então porque o território não está demarcado. Então a gente está com essa grande dificuldade, né, de conseguir ser respeitado enquanto indígena onde quer que a gente esteja. Né, os direitos específicos serem respeitados onde quer que a gente esteja. Né? Boa, obrigada. Ale, Muito obrigado, Merindio. Oi, Amanda. você quer encerrar? Sim. Já vai dar 10 horas, minha gente. Eu amei demais, foi incrível. Muito obrigado pela presença de vocês. Qualquer situação, questionamento, vocês mandem lá no grupo. Eles podem responder. A Mangaí, tanto o Mirim e a Áurea, tá? E é isso, minha gente. Boa noite. Amo vocês.
E vamos pro próximo GE, que acho que é esse mês ainda. Uhul! Beijo, gente. Muito, muito, muito obrigada. Convidados maravilhosos, Amangaí, Mirinju, Áurea. E vocês arrasam demais. Obrigada, galera, que assistiu. Beijo, boa noite. Beijo, gente. Boa noite. Boa Páscoa. Boa. Beijo para todo mundo. Agradeço a oportunidade também. Estou aí junto, quero me aproximar aí do GT de vocês, da ODS, com o tempo certo. E vamos sempre com a fé certa, né? Sem ser fé cega, é fé desperta. Tá bom, pessoal? E força aí, proteção para todo mundo, para todas as nossas famílias, nossos parentes, nossos amigos, né? Todo mundo, toda a natureza também que está respirando um pouquinho mais, que a gente faça com que ela respire cada vez mais. Tá bom? Um abraço. Tchau. Beijo, tchau. Ai, obrigada, gente. Desculpa, gente, por eu não ter falado muito, mas meu celular deu pique aqui, tá? Mas eu vou ter oportunidade de falar para vocês. Obrigado, Auri. Manda no grupo. Eu vou. Tu tá no grupo? Se não tiver, eu te adiciono e tu manda no grupo. Beijo, gente. Tchau. Boa noite, gente. Boa noite. Já Obrigada pela fala, gente. Beijo, boa noite. Eita, como é que eu saio aqui? Pode só fechar a janela. Ou tem um É botão verdade. meio que dá para desligar. Tá. Obrigado. Até a próxima, pessoal. Até. Valeu, Amanda. Valeu, Ale. Beijo, tchau. Tchau, tchau.